entender o que nós chamamos de genética, tá bom? A genética, ela é uma ciência que estuda os genes, né? E esses genes, eles vão ser responsáveis por toda e qualquer característica que nós vamos ter no nosso organismo, tá? Aí nós temos alguns tipos de genética, né, que é a ciência da informação, e ela pode ser dividida em 3 grandes classes. Então nós temos o que a gente chama de genética de transmissão, tá? Que é do genitor à descendência. O que é o genitor? É aquele que vai, né, começar vai ter uma relação, e depois tudo que vai vir após ele, ou seja, os filhos, né, os filhos, netos, tataranetos, enfim, serão aí as descendências. Tudo bem? Nós temos a genética molecular, né, que vai justamente o DNA, a ação dos genes dentro das células e entre elas. Tudo que é avaliado aí dentro, né, dessa relação gene, mutação, né, a transmissão de características, a gente vai entender isso como genética molecular. E a genética evolutiva, que ela vai ser mais longa, mais duradoura, vai ser por muitas e muitas gerações, né? Nós vamos chamar isso de genética evolutiva. São os nossos primórdios, lá dos nossos antepassados, ok? Então nós vamos ter esses 3 tipos genéticos. Quando é que começou a falar desse termo, né, genética? Existe uma teoria que é chamada de teoria da mistura, né, que foi oriunda lá desde 1800, ou seja, muito tempo atrás, que eles afirmavam, os pesquisadores daquela época, que todos os organismos eles eram realmente a soma de características. A gente não sabia exatamente como isso funcionava, né? Por que a teoria da mistura? Porque a gente aprende lá desde a nossa infância, na alfabetização, no primário, que quando a gente mistura tintas, né, nós vamos gerar cores diferentes. Não é isso? Acho que vocês já tiveram a experiência dessa. Né? Então, sei lá, se eu misturar vermelho e amarelo, vai resultar no verde. Né? E assim sucessivamente. Então, isso era o que muitos horticultores pensavam, criadores de animais e também biólogos da época. Né? Só que ninguém sabia exatamente como essas características elas eram herdadas. Né? Então, existia muita especulação, muita ideia, muito mito. Né? E aí, tempos depois, foram, né, se conhecendo como é que se passavam essas características. Tudo bem? Aí veio este cara, né, que é chamado de Gregor Mendel, que ele é considerado o pai da genética, né, justamente porque ele descobriu como é que se passavam essas informações pela sua prole, né, pelos seus filhos aí. Ele era um monge austríaco, né, e ele foi responsável pelo que nós chamamos e conhecemos hoje como leis da herança. Ok? E ele tinha uma filosofia aí, que era compreender as regras que controlam a transmissão dos traços dos genitores para a sua descendência de diferentes variantes de ervilha. O que ele fez? Por que Mendel, né, ele foi responsável é considerado o pai da genética? Porque ele era um grande religioso, né, ele realizava lá seus trabalhos quanto o seu público, né, lá da igreja, do monastério e tal. E ele fez o seguinte, ele tinha veia de pesquisador e começou a perceber, né, querer responder essas perguntas. Então ele tentou várias coisas antes, até ele chegar numa planta, né, que justamente vai dar origem aos frutos, que são as ervilhas. E por que ele testou com a ervilha? Porque a planta, né, que dava origem às ervilhas, elas tinham um ciclo, né, de reprodução muito curto e gerava-se muitas ervilhas. Então era fácil, né, você acompanhar essas gerações. Foi por isso que ele pegou essa planta para a gente observar. Então, nesse período de 1856 a 1863, Mendel realizou o que chama de polinização cruzada, né, ou intercruzamento de diferentes variedades de ervilhas. Essas características nós chamamos de variações ou variáveis. Né? Então, aqui, ó, o que nós podemos observar? Deixa eu botar o meu negócio aqui. Aqui, ó, a flor, né? Quantas características das flores? Ela pode ser
classificada por posição, ok? Então nós tínhamos flores que são axiais, ou seja, na extremidade da linha do galho, ou terminal, tá? Nós tínhamos as cores dessas flores, que poderiam ser brancas ou púrpura, né? Esse púrpura é roxo, ok? Nós tínhamos o tamanho do pé, então nós tínhamos a altura ou alta ou baixa. As sementes, elas tinham texturas e cores diferentes. Então, a textura ela pode ser lisa ou pode ser rugosa. A cor amarela ou verde. E as vagens, elas tinham formas e cores diferentes. Então, a forma inflada ou forma comprimida. E as cores da vagem, amarela ou verde. Então, nós tínhamos aí 7 classificações. E nessas classificações, elas poderiam ter 2 posições diferentes. Tudo bem? Isso nós chamamos de variantes, beleza? Ou variações. Muito bem. Então, aqui nós vamos começar a entender alguns termos específicos de genética, né? Que vocês vão começar a entender como é que acontecia esse cruzamento. Então, olha para cá. Nos experimentos pioneiros, ou seja, os primeiros testes de Mendel, né? Ele fez o cruzamento entre a variedade de flor roxa e branca. Então, olha para cá. Aqui, essa primeira, que é chamada de geração P, foi a primeira geração que ele fez. Tá? Então, ele cruzou, né, as plantas que tinham as flores brancas, observa aqui, brancas, e na geração P também cruzou com as roxas. E essa geração P, ela deu origem ao que nós chamamos de geração F, ou seja, a geração sucessória. Né? Então, quando ele cruzou essas duas flores, ele teve na geração F1 todas as flores roxas. Tudo bem? Aí ele fez um processo chamado de autofecundação, ou seja, ele estimulou, né? Ele não deixava as plantas emitirem os pólen. O que é o pólen? É justamente como se fosse um espermatozoide pólen das plantas. Então ele não deixava isso acontecer, ele meio que manipulou essa polinização. É por isso que chama de autofecundação. Ele pegou um pincelzinho, por exemplo, foi lá na região macho da fêmea, retirou aquele pólen e transferiu para outra. Por isso que nós chamamos isso de autofecundação. Quando ele fez isso, né, nessa geração F1, ele pegou várias, né, dessas plantas, fez a autofecundação e gerou a próxima prole, ou seja, a segunda geração a partir da geração P. E quando ele fez isso, ele notou 4 características diferentes. Ou seja, ele considerando 100% do que foi observado, gerado de produto, 75%, ou seja, 3 a cada 4 flores dessa, apresentavam a cor roxa. Né? E 25%, ou seja, uma a cada 4 flores, apresentava a cor branca. Aí o que ele comprovou? Ele fez aqui que a prógene, né, com flores roxas e brancas apareceu justamente após a autofecundação. Então, esse processo que ele manipulou, ele começou a ver que não havia mistura. Por quê? O que se entende como mistura, minha gente? Uma cor nova que foi gerada. Né? A gente vê isso muito na raça. Né? Quando a gente misturou o negro e o branco, nasceu o quê? Pardo. Então misturou realmente as duas cores. Né? Só que aqui nas ervilhas isso não foi observado. Nós tivemos flores roxas e nós tivemos flores. Não teve um roxinho claro. Né? Teve o roxo e teve o branco. Então ele comprovou que não havia mistura. Beleza? Então, há aproximadamente 3 flores roxas para cada flor branca, foi o que ele observou. Né? Então, como explicar os resultados? Aqui foi os primeiros pensamentos de Mendel. Né? Então, Mendel propôs que os fatores que controlam os traços atuam como partículas em vez de líquidos, né? E que tais partículas não se misturam no conjunto, mas são transmitidas intactas de uma geração para a próxima. Atualmente, as partículas de Mendel são conhecidas como genes. Lembra que eu falei, né, que esse gene ele vai ser responsável por uma característica específica. A cor da pele, a altura, né, o tipo de cabelo, a cor dos olhos, tudo que é característica de nossos organismos, eles vão estar determinadas em uma região
alelos. Muito bem. E ainda que o alelo roxo do gene da flor é dominante. Então, aqui vamos começar a falar de termos mais específicos, tá? O que é um alelo? O alelo, ele vai ser parte do gene que vai representar aí uma cor, uma característica. Então, nós temos genes, né, inteiros que vão ter parte da informação de uma determinada propriedade. Então, imagine que eu tenho lá uma régua, já falei isso assim, uma régua onde cada centímetro é uma informação diferente, né? Só que, digamos que 5 centímetros lá do meu material genético é representado pela cor da pele. Então, todos nós vamos ter, digamos, 3 partes desse gene de uma formação e 2 centímetros de outro, tá?